social, doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E hoje eu quero compartilhar com você alguns dos meus conhecimentos, que é sobre políticas públicas. Um assunto atual, contemporâneo e fundamental para qualquer área. E hoje nessa aula nós vamos aprender sobre tipologias e conceitos de políticas públicas, ou seja, a base do que é uma política pública. Isso aqui é muito básico, seja para você que está atuando, deseja atuar, ou mesmo se você for cidadão, para conhecer como funciona as políticas públicas no Brasil. Bom, feita essa primeira introdução, nós vamos começar pela concepção geral, ou seja, pelo conceito, e depois vamos entrar nas chamadas tipologias, que são os tipos de políticas públicas. Então, o conceito é o que é política pública e as tipologias é os tipos dessa política pública. Você vai me dizer, Shelley, existe diferença entre política pública e política social? Na prática, nós costumamos dizer que as políticas públicas que visam a proteção social ou a promoção social são as chamadas políticas sociais. No serviço social, geralmente a gente usa, políticas sociais, mas a ciência social, a antropologia, a administração, como caráter interdisciplinar, é mais adequado chamar política pública, porque a política pública abarca também a chamada política pública de cunho social ou a política social. Mas a base do conceito é a mesma, tá? Claro, como qualquer, produto das relações sociais, existem inúmeras concepções de políticas públicas, inúmeras concepções da tipologia das políticas públicas. Hoje a gente tem um emaranhado de diversos livros, publicações, teorias, afinal, a ciência é perpassada também por diversas concepções, e assim também a política pública. No seu caráter mais interdisciplinar, predomina as concepções das ciências sociais, da administração, da economia, que são áreas que costumam pensar mais as políticas públicas, ou como a gente costuma chamar em inglês, as chamadas public policies ou social policies, vem muito também dos Estados Unidos algumas concepções sobre políticas públicas, e é isso que nós vamos ver hoje. Vamos começar com a concepção básica aqui de políticas públicas. Políticas públicas são ações planejadas pelo Estado para atender demandas sociais e garantir direitos. Demandas sociais aqui são os mais diversos tipos de demandas que você imaginar. Desde uma iluminação pública, ao acesso à água, internet, telefonia, documentos,
transporte, urbanização, moradia, tudo que vem de solicitação da sociedade é uma demanda social, não só demanda dos mais, abre aspas, pobres. Atenção, geralmente as pessoas costumam associar políticas públicas a ações voltadas para a população que está em situação de extrema pobreza, risco, vulnerabilidade social. Não, aqui a gente está pensando política pública como algo realmente da concepção da palavra pública, tá? Que é para todos. República não é coisa de todos, do latim? Público, publicizar. Público é de todos. Então, a política pública é para todos, todas, todes, se você quiser usar também. São ações do governo também, porque lembra, governo é diferente de Estado. Nós temos uma forma de Estado e o Estado ele possui governos. E esses governos mudam para construir o que nós chamamos a depender de governabilidade, tá? Atender às demandas e necessidades da sociedade. Existem diferentes tipologias, classificações de políticas públicas, cada uma com seus objetivos e estratégias específicas. Então, essa é a concepção bem geralzona. Vejamos aqui a concepção de SEC 2011, página 2. Ele é uma referência, tá? Para essa discussão. Uma política pública é uma orientação à atividade ou passividade de alguém. As atividades ou passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da política pública. Uma política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade política e resposta a um problema, ou seja, a intenção. E essa intenção ela se torna uma resposta efetiva a um determinado problema público, ou seja, um problema da sociedade. Em outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou resolução de um problema entendido como coletivamente relevante. Atenção! Quando a gente fala de política pública, nós estamos falando de uma ação que visa responder a uma determinada demanda. Essa demanda, ela pode ser da sociedade em geral ou em determinados grupos da sociedade. Mas não importa, é sempre uma demanda coletiva. Por quê? Sociedade é sociedade, não há uma divisão entre nós. Se o meu colega, se o meu par, se outro cidadão como eu sofre uma determinada situação, uma expressão da questão social ou um problema, isso também é uma questão minha enquanto cidadã. Então, veja, é um problema da coletividade da sociedade. Aqui é, portanto, uma visão, certo? Uma visão que envolve, inclusive, uma certa fraternidade e solidariedade entre a sociedade. Veja, portanto, só é possível pensar também em política pública a partir de uma concepção de que o Estado ele tem um dever, que o Estado ele tem uma responsabilidade e que o mercado por si só não consegue se regular.
Nós precisamos de ações públicas, ações estatais. Lembra que público é de todos, mas estatal é uma parte do público envolvendo realmente o Estado. Laswell fala o seguinte: políticas públicas compreendem decisões e análises sobre áreas e problemas da vida coletiva, buscando responder ao formular e avaliar alternativas de ação governamental. Quem ganha o quê? Por quê? E que diferença essa alternativa faz? Ou seja, o que vamos fazer, por que vamos fazer, qual o impacto que isso causará na sociedade e na vida de determinadas pessoas. Percebe aqui que há uma preocupação, uma responsabilidade, uma alteridade com os outros? Lin diz que políticas públicas são um conjunto de ações do governo que produzirão efeitos específicos, ou seja, as políticas costumam entregar produtos específicos. Veja uma política pública voltada para o realocamento da distribuição de água. Ela vai causar um efeito específico, que é o acesso à água potável. Isso é uma ação de governo com efeito específico. Do mesmo modo, a gente pode pensar uma política pública que visa garantir internet para todos, internet gratuita para todos. Qual é o efeito específico? Acesso à internet. Daí vai falar que política pública é o que o governo escolhe fazer ou não fazer. Isso aqui é bem interessante porque ele vai dizer que ao mesmo tempo que política pública é uma intenção, é uma formulação de algo, ou seja, uma escolha do que fazer, é também da ausência de quando não se faz. Então, quando se opta por não fazer algo, também é uma política pública. Quando o Estado, a sociedade, por exemplo, temos hoje um grave problema de pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, vivendo, em determinados locais de São Paulo, que é denominado Cracolândia. Quando se opta por não fazer alguma coisa com esse determinado público, isso é uma política pública discriminatória, que visa invisibilizar essas pessoas, não dar a assistência e os direitos que elas necessitam e precisam, porque é uma demanda social, inclusive muito evidente. Então, quando se opta por não fazer algo, isso também é uma política pública na visão do DAI. Peters vai falar que políticas públicas constituem a soma das atividades dos governos em diversas escalas, isso é, o Estado, a União, os estados na governadoria, os municípios, o Distrito Federal, os governos, Isso são governos, isso é governabilidade, atuando diretamente ou por delegação, que influenciam a vida dos cidadãos. Então, o Estado ele pode delegar às sociedades civis, às organizações não governamentais, a execução de políticas públicas, sendo essa sempre um conjunto dessas atividades que vão influenciar a vida dos cidadãos, para bem ou para mal, a depender da situação.
avançando um pouco mais, fazendo uma síntese de tudo que a gente viu até agora, para mim, isso que eu vou falar para você é a concepção realmente de política pública, inclusive pensando hoje o que a agenda do Estado brasileiro pretende e tem como premissa. Políticas públicas são uma importante ação e um marco civilizatório. Atenção, as políticas públicas é um marco da cidadania. Portanto, é um marco do Estado democrático de direito. Isto é, de um Estado que preza pela oferta de programas, projetos, serviços sociais, pela democracia, pela soberania, pela cidadania, pelo conjunto de direitos que inclusive se envoltam pela chamada dignidade da pessoa humana, que é um direito humano, não é? Então, políticas públicas é um marco da nossa civilização. Porque as políticas públicas, elas são construídas historicamente. E não há como se pensar em políticas públicas, por exemplo, em um Estado que não tem essa visão do social, da sociedade, que é um Estado mais estamental. Por exemplo, havia política pública no feudalismo? Não havia política pública no feudalismo. Não havia essa pactuação da civilidade, da cidadania, não havia essa concepção ainda. Então, nós costumamos dizer, lembra lá das aulas de história das políticas sociais, que as políticas sociais elas se constroem a partir de uma mudança da concepção da sociedade civil e do que é o Estado, do papel do Estado, das lutas sociais, das demandas sociais, das requisições que a sociedade faz para ter uma determinada intervenção. Por exemplo, você acha que nos dias de hoje nós teríamos, por exemplo, políticas públicas voltadas para os pets, cachorros, gatos, se isso não fosse uma demanda que a sociedade está colocando para o Estado? Não teríamos. Então, existe essa relação de demanda versus solução. Enquanto marco civilizatório, ou seja, que pensa a cidadania, a dignidade da pessoa humana, portanto, um pilar do Estado democrático de direito, as políticas públicas visam prioritariamente o atendimento das necessidades humanas, com um conjunto de intervenções, buscando ao menos minimizá-las. Mas a meta é solucionar essas necessidades humanas. Quais necessidades humanas, Shelley? As mais variadas que você pensar. Se transportar, acessar a saúde, assistência social, segurança pública, educação, acessar moradia, todas as necessidades humanas. A família é uma necessidade humana? Sim, crescer no âmbito de uma família é uma necessidade humana. A nossa liberdade é uma necessidade humana? É.
Então, todas as necessidades humanas. Então, a política pública não é natural, ela é uma construção social, ela é um ganho dos nossos marcos enquanto sociedade, que busca, digamos, especialmente construir laços mais solidários e fraternos entre nós enquanto sociedade, ou seja, o nosso desenvolvimento social, o nosso bem-estar social. Políticas públicas são soluções para demandas coletivas, são construções civilizatórias pensando respostas para as mais diversas situações concretas, como o envelhecimento. Você já parou para pensar que o envelhecimento ele não era um problema há 50 anos? Ora, por que, Shelley? Porque há 50 anos as pessoas não conseguiam chegar nas idades mais avançadas. A média de idade era 40 anos, 50 anos. Já parou para pensar nisso? Mas com o avanço da política de saúde, com o avanço de outros direitos sociais, nós, seres humanos, estamos conquistando um envelhecimento, estamos vivendo mais. E se estamos vivendo mais, novos problemas surgem. E o envelhecimento é um deles. O mesmo vale para a urbanização, para o meio ambiente, para o desemprego, para crianças e adolescentes, para a violência, moradia, famílias. Tudo isso requer respostas que advêm e só podem ser possíveis se isso for um problema. Aí o que a gente vai ver nas tipologias é que o que é um problema social varia conforme o marco ideológico, né, da sociedade, dos governos, do Estado, porque ele vai mudando também conforme as concepções que se há na sociedade sobre o que é um problema. Pode ser que muitas pessoas visualizem que não é um problema o desemprego, porque quem deve resolver isso é o mercado sozinho se resolve. Mas o mercado em si mesmo, ele promete resolver esse problema, mas se não houver uma intervenção do Estado, costuma dar ruim, gerar mais desigualdade social, gerar mais falta de acesso a recursos, enfim. Então, política pública costuma também compreender que mesmo que as pessoas acessem uma renda advinda do trabalho, elas precisam de algum tipo de política pública, porque o seu salário não consegue abarcar todos os custos para você sobreviver. Você já parou para pensar se você tivesse que pagar, por exemplo, tudo, até o ar que você respira? Veja, existem várias políticas públicas que amenizam, certo? O que nós chamamos dos seus gastos salariais. Um exemplo disso é que geralmente a gente costuma chamar políticas públicas no marco, né, do estado de bem-estar social de salários indiretos. Ou seja, você recebe de maneira indireta, pactuado por todos os tributos da sociedade, um conjunto de serviços, ações, programas e projetos. Pois bem, então a gente conclui essa primeira parte sobre os conceitos, a gente se vê no próximo bloco, onde nós vamos discutir as tipologias. Aqui, pessoal, bom te lembrar, uma aula introdutória, uma aula para você, olha, entender os fundamentos, uma aula voltada para concurso, né? Se eu fosse ficar aqui discutindo